E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram bastão fraco para a casa de Israel. Ezequiel capítulo 29, versículo 6. Bem, esse aqui é um pequeno trecho de uma profecia contra o Egito. Quando o profeta Ezequiel disse essas palavras, ele estava cativo na Babilônia, juntamente com o seu povo, o reino do sul, o reino de Judá em Israel. E ele disse essas palavras a Faraó, né? Assim como Israel havia sido levado cativo por Nabucodonosor, pela Babilônia, assim chegaria o tempo em que vocês seriam levados. Então, o momento que o Egito estava vivendo era um momento de prosperidade. Então, quando ele profetizou isso, né, o Egito não acreditou nessas palavras, né, porque eles estavam vivendo um momento tranquilo. E aqui o texto diz, né, por que eles se tornaram bastão fraco. O que significa isso? É que o Egito não se mostrou forte, não se mostrou firme ali, no auxílio a Israel, porque Israel tinha um acordo militar, né? Um acordo militar que nós precisamos entender esse acordo que aconteceu pelo menos 100 anos antes, né? Que foi um momento que Israel, quando estava ali sob o perigo da Assíria na época. Então, eles fizeram um acordo com o Egito, um acordo militar, em que o profeta Isaías, na época, disse: olha, Israel, esse acordo que vocês estão fazendo com o Egito não vai levar vocês a lugar algum, porque a salvação de Israel consiste em se voltarem ao Senhor, né? Buscarem ao Senhor de todo o coração. Então o Senhor há de dar o livramento a vocês. Mas pela história nós vemos que nada disso aconteceu, né? E todas as vezes em que fala do Egito, o Egito tipifica o mundo. Então o povo de Deus foi buscar conselho e ajuda no mundo. Novamente. Porque Deus já havia tirado com mão forte o seu povo de dentro do Egito, sob o domínio e o controle de Faraó. E o povo torna ali, né? Porque com esse acordo militar também eles acabaram se envolvendo espiritualmente e se envolvendo novamente com os deuses do Egito. Então, o povo de Deus foi buscar no mundo novamente ajuda, porque Israel já não andava mais conforme a vontade do Senhor, né? Segundo as leis do Senhor. Então, aqui eles não se mostraram firmes, foram como um bastão fraco, um bordão de cana, né? Nesse momento em que Ezequiel ele começa a profetizar, ele fala aqui o julgamento de Deus sobre as nações. Então, Deus estava ali selecionando as nações, chamando as nações para o seu julgamento. E Deus faz isso de tempos em tempos, períodos principalmente ao final de dispensações. Deus leva as nações a um julgamento onde muda-se reinos, governos, nações, as direções, as lideranças, porque Deus quer um acerto de contas. Então Deus ele faz isso. Por isso que precisamos estar bem atentos quando acontece uma mudança no cenário mundial. Quando a cortina de ferro se estabelece novamente, o comunismo, o socialismo, nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo espiritual, o que Deus está ali nos alertando, nos ensinando, né? Então, aqui nesse período do cativeiro que Israel estava vivendo, cativeiro babilônico, Deus levantou o rei Nabucodonosor e a Babilônia como esse instrumento de punição às nações da terra. E o Egito não se livrou dessa punição,
Era um momento específico de Deus ali para punir o Egito, porque o Egito, né, ele se estabeleceu ali como um Deus também, né? Olha o que diz aqui o versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão ou crocodilo, que pousa nos meios dos teus rios e que dizes, o rio é meu e eu o fiz para mim. Ele está dizendo aqui do rio Nilo, né? Porque grande era a fonte de comércio e também questões espirituais acerca do rio Nilo. Mas o rio Nilo trazia muita prosperidade ao Egito. Então o Egito estava arrogantemente, né, o faraó, porque faraó é considerado como Deus Sol. Né? Então Deus estava aqui dizendo que iria levá-los cativo por 40 anos. Né? Quando nós vamos ler o texto, por 40 anos ali na Babilônia. Porque o objetivo de Deus era dissipar o poder do Egito. E depois desses 40 anos, Deus iria fazê-los voltar à sua terra novamente. Né? Os egípcios voltariam à sua terra, mas que o poder deles seria irrelevante em relação àquilo que ele era. E que Israel jamais, depois disso, confiaria no Egito novamente. Né? Então, o Egito muitas vezes se colocou ali, né, como defensor do povo da aliança, porque ele tinha seus interesses ali com a casa de Israel. Né? Todas as vezes em que fala do Egito, fala, né, desse governo com essa tirania, esse governo opressor e que impõe sobre eles, né, a sua filosofia, a sua forma de pensar, os seus deuses, né, a sua maneira de governo com base na escravidão, no abuso. Então, quando Israel foi levado cativo, o Egito nada pôde fazer. E assim é na nossa vida. Quando buscamos conselho no mundo, achando que o mundo vai poder nos salvar de alguma coisa, no final, nada pode fazer, né? Nada pode fazer conosco quando vem o momento, né, em que acontece ali as obras do julgamento de Deus sobre a nossa vida, uma particularidade, algo individual, mas também no coletivo, quando se refere a uma nação. Então, quais são os acordos que estamos fazendo? Acordos que fizemos lá atrás, que precisamos desligar antes que venham as obras do julgamento de Deus sobre nós. E aqui o Egito, né? Ele foi levado 40 anos em paga, né, por aquilo que aconteceu com Israel, 40 anos no deserto. Então, Deus fez o Egito também viver isso. Né? Então, olha o que diz aqui. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor. Porque disseste, o rio é meu e eu o fiz. Né? Então, aqui nós vemos, né, uma antítese, né, da blasfêmia. Porque eles falam, o Faraó dizia, o rio é meu e eu o fiz. Aqui o Senhor está dizendo, e saberão que eu sou o Senhor. E verdadeiramente isso aconteceu com o Egito. Né? E no versículo, no capítulo 30, versículo 6, diz, assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder. Desde Migdol até Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo ao Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio.
Então, aqui nós vemos o julgamento de Deus sobre as nações, aqueles que um dia levam em cativeiro os inocentes, aqueles que fazem, né, do seu braço a sua confiança. Deus vai abater. E para finalizar, eu quero completar essa palavra do julgamento de Deus e trazendo uma aplicação na nossa vida pessoal e também no contexto que nós estamos vivendo, mundial e também nacional. Eu quero falar o que diz em Apocalipse, uma promessa do Senhor. Apocalipse capítulo 13, versículo 10, diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, né? A perseverança dos santos, aquilo que nós cremos, né? Nós vemos a lei da semeadura em ação na presença de Deus, né? A justiça de Deus, ela vem sobre a face da terra. Deus, ele tem um momento certo para colocar as nações em momentos específicos, como esse que aconteceu lá no período da Babilônia, no período de Nabucodonosor. Todos aqueles em que um dia o povo de Deus buscou refúgio e se tornaram como um bastão fraco, Deus vai fazer com que eles sejam julgados segundo as suas obras. Bem, a palavra do Senhor, ela é tremenda, né? E o Senhor, ele fala quando nós vamos buscar, né, dentro das profecias bíblicas. Essa é uma profecia que já aconteceu, mas ela tem tanta aplicação para nós nos dias de hoje, né? Principalmente para o povo de Deus, a abandonar os acordos errados, as coisas que fizeram no passado, a confiança que é depositada no homem, a confiança que é depositada no sistema. E precisamos estar atentos às palavras dos profetas, dos servos do Senhor, quando dizem: olha, a salvação do povo está em se converter ao Senhor de todo o coração. Daí o Senhor vem com o seu livramento. Amém? Então, ao Egito veio o castigo e o juízo de Deus, bem como foi com Israel. Mas a palavra do Senhor diz que ele, após esses 40 anos, ele tornou o povo do Egito novamente ao seu lugar, mas de uma força bem menor, bem pequena. E Israel pôde ver diante disso que a sua confiança só pode estar no Senhor. O seu acordo só pode ser com aquele que é o Deus de alianças, o Deus de promessas. Amém?